Olá! Você vem sempre aqui? No nosso caso é assim, né? A gente já se conhece do programa Meta na Sua Cabeça, que era uma iniciativa em que a gente trazia médicos, especialistas, ativistas em DST/AIDS para falar sobre doenças sexualmente transmissíveis. Falamos sobre gonorreia, sífilis, AIDS, com certeza, HPV, várias outras doenças. Você pode rever todos esses programas no nosso site. Mas aqui a gente tem novidade, segunda temporada, muita novidade. É mais uma iniciativa do projeto Meta na Sua Cabeça. Proteção e tesão devem andar juntas. Essa iniciativa você pode conhecer no nosso site, www.metanasuacabeça.com.br. A iniciativa é o resultado da soma de forças do Disponível.com, simplesmente o maior site de relacionamento homossexual e bissexual da América Latina, e da ONG Estruturação, grupo LGBT de Brasília. Então o que a gente tem? A gente tem mais uma ação de responsabilidade social do Disponível, mais uma delas, e outra maravilhosa ação da ONG Estruturação. Entra no site, conheça cada uma delas, a ONG, o ativismo, o sexo, a nossa vida de forma completa. E aqui vamos falar agora sobre as novidades. Olha, Pegação, na segunda temporada, a gente vai honrar muito bem esse nome. Vamos falar bastante sobre sexo. Vamos falar sobre fetiche, vamos falar sobre brinquedos sexuais, vamos falar sobre dar dicas. Tudo vai acontecer aqui, de forma bem desencanada. Vamos trazer especialistas, sim, para falar sobre o nosso sexo gay. Que às vezes a gente não fala tanto, tanta dúvida, tanto medo, receio, e isso não deve participar da nossa vida. A gente deve conhecer todas as formas de prazer, escolher a nossa e vivê-la de forma muito bem. E é claro que a gente não vai fazer isso sem falar da nossa responsabilidade. Vamos continuar falando, e esse é o nosso mote, falar sobre saúde. Vamos falar sobre prevenção, vamos falar sobre como ter prazer e como ter saúde. Sem essa de que a gente precisa se isolar numa bolha, eu não vou transar com ninguém porque eu vou ter DSTs. E sem essa também de que eu vou transar adoidado, não vou me preocupar com a saúde. Extremismos não vale a pena, nunca vale a pena. É o equilíbrio que manda. Vamos ter prazer sim, vamos curtir nosso sexo, vamos curtir nosso prazer e vamos também ter muita saúde. E a gente vai mostrar isso para você aqui. Vamos falar sobre sexo, falar sobre saúde de forma bem desencanada e você vai poder participar, interagir e vai ser uma conversa muito bacana. E por que a gente tem que sempre bater nisso? Por que a gente continua com o projeto e vamos continuar por muito tempo? É porque, preste atenção nesse número. Homossexuais e bissexuais masculinos têm 18 vezes mais AIDS do que heterossexuais masculinos no Brasil. Não é um detalhe falar de AIDS entre nós. Números do Ministério da Saúde indicam que 1 de cada 10 homossexuais no Brasil tem AIDS. 10%. Esse é um papo sim com a gente. Não se iluda. Não se iluda. O nosso papo a gente vai falar de forma desencanada, mas sempre tem essa preocupação, porque é algo muito sério. É claro que a epidemia está crescendo entre mulheres, existem outras formas, outras vias em que a doença está se propagando, mas entre nós homossexuais o assunto é muito sério. E é justamente por isso que a gente está aqui, para desmistificar nosso sexo, para tirar todas as suas dúvidas ainda que possam restar sobre prevenção de STIs, porque a gente vai conseguir conciliar isso, proteção e tesão, aqui no Pegação. Muita novidade. Hoje, por exemplo, eu vou falar sobre fish fucking. Fish, punho, fucking. Você já sabe, tem alguma coisa, alguma ideia por aí. Vamos falar sobre isso. Vai ter dicas de objetos sexuais e muito mais. E esse é só o primeiro. É só o primeiro Pegação. E quem gosta de Pegação vai voltar sempre. E você vai voltar, tenho certeza. Não falei que tinha novidades? Um dos quadros do nosso programa Pegação se chama Sexo Verbal, e a gente vai honrar esse nome. Vamos conversar com fetichistas por aí, apenas pelo telefone, para que ele possa falar sobre fetiches, fantasias, coisas que você talvez não tenha tanta coragem de dizer, talvez você faça, tenha vontade, curiosidade, não importa. Aqui a gente vai falar, sem nenhum tabu, sobre os prazeres do sexo, muito além da simples penetração. E a de hoje é além da penetração. Podemos coroar como a grande penetração, será que existe esse termo? E a gente vai falar sobre simplesmente fish fucking. Fish fucking. Sentem-se, acomodem-se, porque o assunto é profundo. Não é isso mesmo, Mr. P? É isso mesmo. Então quer dizer que você gosta de enfiar a mão no ânus do parceiro? É isso mesmo, é isso que eu gosto. Eu comecei a gostar disso quando eu tinha mais ou menos 20 anos, hoje eu tenho 36. Nossa! Mas praticar mesmo, eu só comecei a praticar há algum tempo atrás, há uns 4 anos mais ou menos.
Começou com dedos, aquilo que você viu que te dava prazer, foi isso? Isso, exatamente. Na verdade, eu ouvi uma pessoa falar sobre isso. E aí eu fiquei curioso e fui atrás para saber o que era aquilo, como que aquilo poderia acontecer. E aí eu comecei a teclar com os caras, que os caras curtiam pra caramba. E até que eu tive a oportunidade de ir lá, fistar foi amor à primeira vista, eu nunca mais quis saber do tipo de sexo. Agora vem cá, qual a sensação de ter a mão dentro de um cara? É uma coisa, é bem complexo isso aí que você está me perguntando, porque eu acho que o mais legal é quando você tem uma puta intimidade com o cara e você vê que o cara está se entregando totalmente para você, está sentindo puta tesão ali na sua mão, que é uma coisa que aparentemente assusta, mas que não assusta coisa nenhuma. Então, se você tem uma puta intimidade, você sente muito tesão na sua mão, muito tesão no seu braço, sentir a temperatura do corpo do teu parceiro também, um tesão do caramba, sentir o cu do cara pulsar. Então tudo isso me fez ficar louco por essa história de meter a mão, não simplesmente o pau, o pênis, mas meter a mão também. E você está me falando de uma coisa muito psicológica, né? De entrega, intimidade, confiança. Então, na verdade, isso aí é a base, tá? Primeiro, o cara que vai receber a tua mão, ou sei lá, o teu antebraço, seja lá o que for, o cara tem que ter uma puta confiança em você. Porque se você for além dos limites do cara, você vai machucar o cara, aí vai começar a sangrar, e o cara vai sentir uma dor do caramba, aí o cara não vai mais confiar em você e vai parar por ele mesmo. Entendi. Mas com confiança, com calma, você já enfiou até quando? Assim, até onde no seu braço, antebraço, em um cara? Então, na verdade, o meu limite, assim, foi um cara que eu peguei, era um puta cara experimente, que eu consegui passar do cotovelo com esse cara, tá? Mas foi um baita tesão, senti praticamente o meu braço inteiro dentro do cara. Uhum. Mas também tem os caras que só aguentam 4 dedos e você vai devagarinho para um dia você conseguir colocar o punho todo. Tem outros que você consegue colocar só o punho, mas vai acabando indo até um pouco do antebraço. Então, é mais um lance de saber quais são os limites do cara e você ir um pouco além, sem passar dos limites dele também. Entendi. E aí é prazer dentro dessa descoberta, aos poucos, mas de forma constante, né? Para poder se descobrir. Então, eu costumo ser ativo nesse lance, mas para os passivos, eles falam que quem experimenta não quer saber de outra coisa, eles dizem que é a melhor coisa do mundo. Legal. E aí tem uma diferença, né? O fister é quem é o ativo na relação fist-fucking e o fist é quem é o passivo, né? Então os fists dizem que adoram. Isso mesmo, Então o fister é o cara geralmente que gosta de fistar, que está ali como ativo e que vai introduzir o punho, o braço no ânus do outro. Uhum. E o fistir é o passivo, ele que vai ser o receptor. Legal. Legal. Obrigadíssimo, então. Muitas mãozinhas por aí, braços e muito prazer. Valeu. Valeu, até mais, tchau. Tá vendo? Então é isso. Com cuidado, com jeitinho, com muito tesão, intimidade, tudo que o nosso Mr. P falou. Nós nunca vamos falar o nome das pessoas aqui, serão os Mr. P's. Então, com cuidado, com muito jeitinho, as coisas acontecem e tem a realização do fish fucking. Mas não se preocupe, vamos voltar a falar sobre isso, o assunto é profundo, uma só conversinha no sexo verbal não basta. Aguarde. Muita emoção aí do outro lado. Calma, calma. A cada 15 dias, novidades, mais um programa Pegação pra você. E agora já falei que a gente vai conjugar as duas coisas, não é? Fetiche e proteção. Pois agora chegou o nosso quadro que sempre vai estar aqui pra gente sempre ter consciência do que a gente pode fazer no sexo. O Não Pegue. O Não Pegue vai ser um quadro em que especialistas vão falar sobre prevenção da STIs. Nesse primeiríssimo programa, olha bem que você deve continuar aí. Por quê? Você vê em filmes, é um fetiche seu, ninguém está condenando fetiches aqui. Só que a gente tem que ter responsabilidade do que a gente faz. Afinal de contas, se alguém fosse infectar, é você. Então, a gente vai falar sobre alguns pontos bem nervosos, algumas questões que às vezes as pessoas nem falam muito. E nosso primeiro Não Pegue, a gente vai falar sobre receber sêmen, porra na boca. Oferece risco para DST/AIDS? Olha a resposta. Sobre a questão de você gozar na boca, existe sim o risco de você estar infectando com o vírus da AIDS.
por causa de questões de feridas na boca, a questão da cárie, a mucosa própria bucal, você pode estar se infectando com o vírus da AIDS. Então, evitar esse tipo de contato, você vai estar diminuindo o risco de estar contraindo o vírus da AIDS. Tá aí o alerta, pensa bastante, há sim o risco de haver infecção. Então, deixa a fantasia do porra na boca lá para os filmes, uma pessoa que você confia, que você já tenha feito teste de STIs. A gente vai falar sobre isso aqui muitas vezes, tá? Então não dá para viver esse fetiche com todo mundo. Sua saúde que está em jogo. Mas enfim, continuando agora no pegação, muita coisa acontece na pegação, você sabe disso, que muita coisa acontece. E aqui também acontece, claro. E agora a gente vai para um quadro que você vai adorar, você vai pedir, vai querer sempre, que é o Playground. Novidade para você ficar bem com sua vida sexual. Olha aqui, Playground, brincadeiras, brinquedos. Brinquedos, estamos no programa Pegação, é claro que é brinquedos sexuais. Aqui, sem essa de olhar para um sex shop, para um site de sex shop e olhar assim, o que é isso? Aqui você vai ter essa resposta, a mais deliciosa resposta, para você saber as várias brincadeirinhas, produtos, brinquedos em que a indústria do pornográfica, a indústria do sexo faz para a gente poder se divertir e incrementar a nossa vida sexual, não é isso? Então, a cada Playground, a gente vai ter uma dica de um produto bem bacana que você depois pode ter mais informações, pode comprar e depois escreva pra gente, conta pra gente, ah, eu vi aí no Pegação, experimentei, é ótimo, ou não é bom. A gente vai poder falar sobre tudo isso. A cada edição, um programa, um objeto bem diferente. E aí, sempre quem vai trazer pra gente, olha quem vai trazer os brinquedinhos pra gente. Por favor, Ed. Olá, tudo bem? Ótimo. Vamos ver então agora, o Ed sempre vai trazer uma novidade pra gente. Vamos ver qual é a primeira, né? Tem que ser a novidade, é o primeiro programa. Com certeza. Com certeza, Ed. Olha o que o Ed... Primeiro programa e o que o Ed traz na com certeza dele. Ed, isso aqui é um ovo. Isso aqui é um ovo. Quer dizer, eu vou brincar como isso aqui? Tá bom, eu sei que você tem criatividade suficiente para usar isso aqui, mas não é qualquer ovo. Calma. É um Tenga Egg. Um Tenga Egg. Não é mais um ovo. Aqui tá parecidíssimo. Cuidado, sua mãe pode se confundir na hora de fazer um bolo, uma coisa do gênero, mas não pode se confundir. Até porque vai se abrir isso aqui e olha o que tem dentro. Essa casquinha. Fica de lado, fica aí com o Ed, enquanto eu me divirto aqui, Ed. Calma. É uma textura de silicone. É claro que você não pode, né? Só eu estou tendo aqui a experiência de sentir essa textura e olha como ela se alarga. Então aquele ovinho ali vai para além. Silicone, por dentro, não sei se você vai poder ver, tem texturas. Então imagine isso aqui, em movimento, uma textura de silicone, tá? Uma flexibilidade muito boa e você se divertindo. E aí, aqui na equipe é o seguinte, alguém testa. Não sei quem, diretor, o Ed, eu, quem será que testa? Aparece um relatório na nossa mesa. Alguém testou da nossa equipe o Tenga Egg e disse que a diversão é tanto para quem brinca na parte de dentro do Tenga Egg, né, quanto para a parte de fora. Então serve para você sozinho, ó, experimentar. Tem ejaculação precoce? Tenta controlar isso com Tenga Egg. Se masturbando, é que isso chega lá, pode se resolver. E também com o casal, porque vai se divertir quem está na parte interna do Tenga Egg e quem está manipulando o Tenga Egg. Então, esse ovinho aqui, maravilhas, faz muito mais do que muita gente pode pensar. Essa é a nossa novidade, vai ter muito mais por aí. E você pode comprar no Guga. O endereço está aqui, é uma das empresas da equipe parceira aqui do Disponível, e você vai poder se divertir muito mais. E esse é só o primeiro Playground. O Ed vai trazer muito mais novidades pra gente. Obrigadão, Ed. E é isso. Ficou com saudade do Ed, né? Quer nem eu aqui mais. Calma, vai ter Ed mais ainda nos próximos programas. Vai ter eu, calma, vai ter o Ed, vai ter muito mais. Esse é só o primeiro programa, já no segundo já tem novidade. Não coube tudo aqui, não coube. E aí, aguardo você, espero que tenha gostado. Comente aqui embaixo, cuidado com os comentários. E também escreva pra gente o e-mail pegação@disponível.com. Interaja, comente aqui embaixo, fale com a gente. Você vai poder participar cada vez mais. Esse é só o primeiríssimo programa. Você vai poder ver como a gente pode interagir nessa pegação. Com muita saúde, sempre. E nosso recado, um pouco de juízo e muita camisinha. Até!